Salve turma, professor Samuca no Xavé Code, mais uma vez nesse curso de Pandas Essencial. Já deixa seu like, se inscreva no canal, nos ajude a crescer o Xavé Coding, tá bom? Vamos continuar com o tópico de limpeza de dados, pelo menos o básico de limpeza de dados aqui dentro do curso Pandas Essencial. Muito bem, pessoal, só recapitulando o que nós vimos no final, né? O resultado que nós tivemos no final do vídeo passado foi o seguinte: após converter todas as colunas, né, que estavam de strings para um respectivo tipo, nós tivemos um dado problema. Algumas colunas eram tipos numéricos e estavam como strings inicialmente, então o que nós fizemos? Nós fizemos uma conversão desses valores que estavam strings para números. Então o resultado foi que a gente tinha várias as colunas agora aqui como floats. Muito bem, mas o que aconteceu é que agora nós temos valores nulos, né? Antigamente a gente não tinha nenhum valor nulo, mas agora após a conversão nós temos algumas colunas aqui com valores nulos, porque nós, ao usar o toNumeric, o que nós fizemos foi, em caso de erro de conversão, coloca um valor vazio lá, um valor nulo. E depois da conversão a gente tem mais ou menos aqui uns 4.000 valores, 3.000 valores nulos aqui, porque não está batendo esse número. Ó. A quantidade de valores não nulos para essa coluna aqui, preço médio de distribuição, não é o mesmo da quantidade de linhas, de observações que nós temos no data frame. Então agora a gente precisa tratar esses valores nulos, tá? Então vamos começar aqui então estudando um pouco esses casos. Então olha só o que a gente vai fazer. Vamos pegar uma coluna em específica aqui, ó. Tem, por exemplo, o preço médio de distribuição, que tem essa peculiaridade, né, de ter valores nulos. Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos chamar aqui, ó, a coluna, né? Então agora a gente está trabalhando com data pré, né? Data underline pré. Vamos pegar essa coluna de preço médio de distribuição, que tem valores nulos. Existe uma função, pessoal, isso aqui é uma series, e existe uma função, nós estamos traindo uma coluna, existe uma função no Pandas, né, para series, que é o isNull. Essa função, o que ela faz? Ela vai checar para cada um dos valores da série se esse valor é null. Se for null, retorna true, se não for null, retorna false. Então, com isso, a gente vai ter aqui uma máscara. Vamos perguntar assim, ó, se é null, né? Se é null. A gente tem uma máscara dessa forma. E esse é null aqui, ela é uma series. Ela é uma series do mesmo tamanho aqui do nosso dataset, né? Ou seja, 106.823. Então, o que ela está fazendo? Para os valores da coluna preço médio de distribuição, ela está perguntando para cada um dos elementos se aquele elemento é nulo ou não, e vai retornar para nós uma series de booleano. Dessa forma, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó, se a gente pega no data pré e mostra para nós, olha, mostra os valores que é null, na verdade, seria esse preço médio de distribuição, tá? Que seria null, então talvez a gente pode mudar o termo. Vamos usar que é uma máscara, talvez fique melhor. É uma máscara que a gente quer. Então mostre para nós, vamos executar aqui, mostre para nós os registros onde o preço médio de distribuição é nulo. Ou seja, onde for nulo vai estar verdadeiro aqui dentro dessa máscara. Então o que a gente tem? Ó? Cadê? Preço médio de distribuição, deixa eu ver aqui, preço médio de distribuição, nós estamos retornando todos os registros cujo valor lá é not a number, é none, ou seja, é nulo. Se nós pegarmos nos dados originais, vamos tentar entender o porquê que é nulo. O que será que tinha nesses mesmos lugares, né, nos dados originais? Para isso, a gente pode chamar o data, né, que é o nosso dados originais. Então, nos dados originais, quais eram os valores dos registros, os valores do preço médio de distribuição dos registros que agora possuem valores not a number. Vamos ver o que era no dado original. Como a gente tem um array, né? O dado original é basicamente a mesma coisa que nós temos do dado pré, só que o dado pré está pré-processado, mas são as mesmas observações. Nós estamos usando uma máscara com o mesmo tamanho, né, de ambos os datasets, com true ou false, então vamos executar para a gente dar uma estudada aqui. Olha só, a minha suspeita foi verdadeira. Olha só, tá certa. O preço médio de distribuição, no dataset original, ele tinha um valor lá. Então é por isso que antigamente a gente tinha lá que todos os valores do dataset original estavam lá, não tinha nenhum valor nulo. Só que ao invés de colocar um número, a pessoa que montou esse dataset colocou uma seta, né? um traço aqui, né? Um hífen. Ele colocou isso aqui. Isso aqui não é um número. Então é por isso que quando foi feita a conversão, a gente detectou esses erros na conversão, logo a gente tinha valores nulos. Então por mais que originalmente o data, né?
nosso data frame original, ele informe para nós, ó, vamos informar aqui, ó, vamos colocar o info, ele informe que todas as colunas possuem valores para todas as observações, na prática isso não é verdade, esse valor é inválido. E a gente detectou esse valor fazendo o quê? Fazendo uma conversão e forçando colocar um valor vazio, um Not a Number, em caso de erro de conversão. Então, fazendo isso, pessoal, a gente consegue descobrir esses casos aí mais bizarros, né? Então, é isso que acontece. Então, ó, várias amostras, tem até a observação aqui, ó. Várias amostras possuem a string, que é um tracinho, em algumas colunas ao invés de um número de fato. Ou seja, não há aferições destes atributos para essas amostras. Existem a mesma coisa na margem média de revenda. Muito provavelmente, se você fizer a mesma coisa aqui, você vai achar o mesmo problema nesses casos onde nós temos valores nulos após a conversão, que não está batendo aqui. Então, eu deixo para vocês fazerem esse teste, mas vocês vão encontrar lá. Muito bem, aí volta a primeira parte, né? Nós agora descobrimos que o nosso dataset tem colunas cujo valores para algumas observações é not a number. A gente precisa tratar isso. A gente precisa pensar, será que vale a pena nós preenchermos um dado valor? Será que vale a pena a gente usar algum interpolador para tentar pegar talvez um valor antes, de uma observação antes com valor depois e achar talvez um valor intermediário? Será que simplesmente vamos eliminar esses registros e boa? Isso, pessoal, depende muito da tua abordagem, do que você... do teu problema, né, em questão. E eu vou deixar isso para um próximo vídeo, porque esse vídeo já está ficando longo, então no próximo vídeo a gente continua com esse ponto aqui, tá bom, pessoal? Então até o próximo vídeo ainda sobre limpeza de dados. Pensando bem, não vou deixar para outro vídeo não, ó, tá? 6 minutos ainda tá pouco, tá bom? Então note que aqui os vídeos do canal, pessoal, é praticamente zero edição, tá bom? Eu não edito. Então é por isso que a gente está voltando aqui. Então não vou deixar para o próximo vídeo não, vou deixar para esse aqui. Então vamos ver o seguinte, pessoal, a gente tem esses dados, vamos tentar pensar num primeiro caso. Eu vou mostrar para vocês algumas funções que você pode para tratar esse problema, tá, de valores nulos, e depois o que eu vou adotar para esse dataset em específico. Então, inicialmente, nós poderíamos preencher os valores not a number, ou seja, valores nulos, com o valor padrão, uma constante. Para isso, basta a gente usar o valor o método fillNA. Então, se você procurar aqui, ó, você procurar na internet, ou mesmo no Pandas aqui, ó, fillNA, ou seja, preencha. Tem aqui fillNA, então preencha os valores nulos. Você vai encontrar aqui como que você pode fazer. Você pode passar um escalar ou passar um array, se você quiser. Vamos inicialmente passar um escalar, então o que eu vou fazer? Ó? Vou chamar um data pré e eu vou colocar o seguinte, ó, fillNA, para todos os valores em todas as colunas que tiverem valor vazio, todos os valores vazios em todas as colunas, eu vou colocar valor 0. E com isso ele retorna uma cópia se eu fizer isso. Se eu fizer isso aqui, ele vai retornar uma cópia para nós. Então, se você olhar a documentação, aqui não é extension arrays, então deixa eu procurar aqui, ó, fillNA, pandas, ele vai abrir a documentação correta, que é no data frame. Então, ó, ele vai preencher valores not a number, né, usando algum jeito específico. Então, a gente está passando aqui um único escalar que vai substituir todo mundo. Mas aí, pessoal, você pode limitar algumas coisas. Nesse caso aqui, eu estou simplesmente falando que eu quero substituir todos os valores que estão vazios em todas as minhas colunas com valor 0. Para isso, ele vai retornar uma cópia, porque nós não estamos passando o inPlace igual a true. Eu vou deixar ele com o inPlace igual a false. Então, ele vai retornar uma cópia para nós. Eu vou chamar isso aqui de data pré-fill. Tá bom? Vamos ter uma cópia aqui e vamos mostrar para nós aqui o data pré-fill. Uma coisa que eu vou fazer aqui, ó, então ele aqui, ó, retorna uma cópia do data frame, data pré, com todos os valores not a number de todas as colunas, agora preenchidos com 0. É isso que está acontecendo. Deixa eu dar um enter aqui. Para alterar o próprio data frame, use o argumento inPlace igual a true. Isso é o que a gente viu em outras funções, aqui também é válido, então a gente tem esse caso aqui. Então agora, pessoal, vamos pegar a gente tem esses casos aqui, vamos pegar a nossa máscara, essa máscara aqui que ele mostra quais são os valores que eram vazios para a coluna preço médio de distribuição, né?
Então ele mostra exatamente os valores aqui. Vamos mostrar para essa máscara em específico, só para a gente ter um exemplo. Vamos mostrar como está o resultado final. Então, se a gente mostrar para os valores dessa máscara, a gente vai pegar tudo que a gente tinha vazio, vamos ver se colocou 0. Olha só que bonitão, ele preencheu tudo como 0 agora para isso aqui. Então, vamos supor que isso fosse uma solução válida para esse problema, no caso não é, não acho que seja, então você poderia adotar dessa maneira aqui. Então, nesse caso aqui, ó, note que valores Nora Number, que eram Nora Number, que eram vazios, né, Nora Number, que antes eram Nora Number, agora são 0. É isso que nós temos aqui. E vamos continuar aqui com um outro exemplo. Note que o dado original não alterou, tá? Ó, porque a gente passou uma cópia. Então, não alteramos o data frame original. Original pré-processado, né? Pré-processado. Nós não alteramos, ó, continua Nora Number aqui, tá bom? Então, eu vou apagar isso aqui, mas só para vocês saberem que retornou uma cópia, a gente não alterou aquilo lá. Outra coisa que a gente pode fazer usando ainda, pessoal, a função, o método fillNA, é a gente especificar um valor constante para cada uma das colunas que nós queremos preencher, porque nesse caso a gente colocou 0 para todas as colunas, né, que possuem valores vazios. Eu até tenho aqui já um código que eu já copiei. Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, usando o fillNA, se você passar o parâmetro velho e passar um dicionário, você pode informar na chave qual que é a coluna que você quer preencher um dado valor nulo, se ela tiver, e qual que é o valor que você quer colocar no lugar. Então aqui, por exemplo, a gente está retornando aqui ó, no lugar, os valores nulos que estão aqui da coluna preço médio de distribuição serão 10 agora, terão valor 10, para o desvio padrão da distribuição valor 20, para o preço mínimo de distribuição terão valor 30, e para o preço máximo de distribuição terão valor a string vazio. Você pode fazer dessa maneira também, tá bom? Para fazer uma personalização na hora de colocar o fillNA. Você pode fazer disso, tá? Deixa eu ver se aqui a gente consegue ver esses comportamentos mais fáceis. Talvez não aqui para essa visualização, mas a gente pode mostrar com aquela máscara aqui também. Então, por exemplo, vamos pegar aquela máscara aqui de novo. Vou pegar o data underline pré underline fill. Vamos pegar aquela máscara que nós tínhamos antes, que mostrava os valores do preço médio de distribuição, né? Ó, ele mostrava aqui, ó, a gente colocou 10, né? Então eu vou apagar isso aqui, ó, vou apagar isso aqui. Não está mostrando, vou apagar isso aqui, então, e executando de novo vai dar na mesma. Então ele colocou ó, 10, ó, no preço médio de distribuição o valor é 10. Deixa eu ver se tem algum outro valor que dá para a gente ver aqui que nós mudamos. Então, por exemplo, desvio padrão, preço mínimo de distribuição, será que dá para ver aqui? Será que ele mudou? Ó, vazio, ó, mudou, deu para ver pelo menos mais um, ó, preço mínimo, ó, 20, 30 e vazio. Tudo para cada... Engraçado, né? Essas distribuições elas tinham um valor vazio, né, para todos esses valores aqui, para todas essas colunas aqui. Então a gente alterou dessa forma aqui personalizada. Então é uma forma que você pode fazer. Eu sugiro que você dê uma olhada aqui no fillNA, que dá para você fazer mais coisas ainda, dá para você limitar, dá para você fazer alguns métodos de interpolação, preenchendo com um valor que vem de trás, um valor que vem na frente, enfim, você pode fazer algumas interpolações ao invés de colocar um valor fixo lá para você, você pode tentar seguir a distribuição dos seus dados, enfim, tem algumas formas que você pode fazer, eu sugiro que você dê uma olhada, e se você quiser um curso específico de limpeza, um mini curso, né, no caso específico de limpeza de dados, deixe no comentário aqui e nos ajude a divulgar o canal. Muito bem, para terminar esse vídeo, vamos fazer rapidinho só algumas outras coisas. O seguinte, ó, por mais que a função fillNA seja interessante e útil em muitos casos, no problema em questão, estamos interessados em analisar precisamente, por exemplo, o preço médio de distribuição. A fim de não termos valores sintéticos gerados pelo fillNA, ou seja, valores que nós colocamos lá que na verdade não existem, que possam atrapalhar nossa análise, iremos remover, ou seja, dar um drop, todas as amostras que possuem qualquer valor NA para quaisquer atributos das colunas. Então, nesse caso aqui, pessoal, para esse problema em questão, o que a gente vai fazer é o seguinte, qualquer observação que tiver um dado valor NA, eu vou dar um drop, eu vou remover. Poderia fazer o seguinte, olha, para todos os registros que tem valor NA, né, Nora Number, valor vazio, em apenas uma única coluna, um conjunto de colunas, aí sim eu faria o drop, né? Não precisaria olhar para todas as colunas, considerar todas as colunas. Mas nesse exemplo em específico,
eu vou fazer esse caso. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, basta que você chame essa função. De novo, se você colocar aqui, ó, drop NA pandas, você vai ter todas as opções. Você pode escolher as colunas onde você quer fazer, que é o subset, né? Onde você quer fazer a sua análise dos valores NAs para dar o drop. Mas nesse caso a gente vai considerar todo mundo, basta que você venha aqui, ó, no nosso data pré. Nós não vamos preencher mais nenhum valor, nós vamos dar um drop NA e nós vamos passar que nós queremos fazer essa alteração in place, no mesmo lugar, ou seja, nós queremos alterar e não retornar cópia, alterar o próprio data frame em questão, que é o data pré. Então o que a gente vai fazer aqui vai ser passar o in place igual a true, e com isso, ó, remove no próprio data frame todas as linhas, registros com valores NA, né, vazios, em quaisquer colunas, atributos. É isso que está acontecendo, que é o default desse método dropNA. Se você quiser, você consegue personalizar esse método escolhendo coluna, fazendo um monte de outras coisas. Eu sugiro que você dê uma olhada aqui na documentação. Por padrão, se a gente fizer isso, nós temos esse comportamento. Fizemos e agora, por fim, vamos no nosso data pré. Depois de todas essas limpezas que nós fizemos, vamos colocar um info aqui. Então, vamos colocar um info aqui. Ó. Note que agora a gente tem um conjunto menorzinho com 103.392 linhas e todos os valores agora das nossas colunas possuem a mesma quantidade de valores não nulos após essa checagem e todos agora nós temos os tipos que estão batendo, tá legal. Tá bom? Então com isso a gente fez essa limpeza, né? Nosso data frame agora após a limpeza ficou mais enxuto, contendo isso, frente aos 106.000 que nós temos aqui. Só que essas são algumas das técnicas, pessoal, de limpeza. Checar, converter tipo, checar se tem algum ruído, só que veja que a gente só está checando basicamente valores faltando. Existem outros pontos que nós deveríamos checar aqui no nosso dataset, que são técnicas de limpezas mais avançadas. Por exemplo, tentar detectar se nós temos outliers, né? Se nós temos pontos muito fora da curva na nossa distribuição. Às vezes tem ruídos, às vezes tem a pessoa que produziu o dataset cadastrou valores errados. Então, às vezes, por exemplo, foi colocar o valor do ano, que é 2008, ao invés de colocar na coluna ano, a pessoa colocou no preço médio de distribuição. Ou seja, está falando que foi vendido o combustível por R$ 2.008. Então, isso na prática, se usando tecnicamente, são números, não daria problema, mas para a tua análise, você teria que tirar esses dados aí, porque são ruídos. Então, nós ainda teríamos que fazer um trabalho ainda maior de limpezas de dados, tá bom? Para isso, tentar ver a distribuição desses valores para cada uma das colunas, para daí sim a gente tentar fazer algo mais fidedigno, né? Algo mais real, porque se você tiver ruídos nos seus dados, erros de medição, erros de armazenamento, você pode ter esses problemas, e aí daí você vai computar análises erradas por conta desses ruídos. Então, resumindo, limpeza de dados não para por aqui, esse é só o começo dessa limpeza de dados, ainda teria que fazer mais coisas, mas por hora para esse curso é o que nós estamos propondo aqui, está suficiente para esse curso. Aqui, para terminar o vídeo, vamos salvar o nosso dataset pré-processado. Eu vou colocar aqui então datapré.toCSV. Vamos salvar então aqui no próprio datasets. Aqui ó, a gente já tem um pré-processado, eu vou colocar um pré-processado final, underline final, só para vocês terem acesso a justamente todos esses datasets que a gente tem trabalhado nesse curso. Fiz isso, está salvando aqui com o separador de vírgula. Se eu abrir aqui no nosso editor, né, nós temos aqui os datasets, deixa eu abrir aqui para dar uma olhada. Nós temos aqui o dataset final que está salvo aqui para nós. Deve ter lá suas 103.392 linhas. Está batendo aqui com o que nós fizemos. Muito bem, terminamos mais uma parte desse curso, tá? Nessa parte de limpeza de dados. O que está faltando agora é a gente ver um pouquinho de estatísticas descritivas, ver também um pouquinho de métodos de você usar funções específicas para cada uma das linhas, um pouquinho de agrupamento, um pouquinho de sorting, né, de ordenação e os exercícios. Então a gente vai ver isso a partir dos próximos vídeos. Pega um café, tá bom? Fique firme e vamos até o final aqui nesse curso de Pandas essencial, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal, nos vemos no próximo vídeo.